Fala pessoal, na aula que a gente vai começar agora, que a gente vai iniciar, a gente vai tratar sobre a pesquisa jurisprudencial no STJ e no STF, e para tanto a gente vai abordar todas as ferramentas que a gente tem disponíveis, pelo menos as que a gente utiliza aqui no escritório, dentre elas o site do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, tanto como alguns sites jurídicos que têm uma divulgação muito ampla de notícias relacionadas à jurisprudência defensiva, né? E também alguns meios pagos que a gente tem utilizado que tem nos ajudado a otimizar o nosso tempo de produção, facilitando com que a gente pesquise, uma vez que alguns desses bancos de dados destrincham e separam, assim, né, categorizam essa jurisprudência. Enfim, a gente vai compartilhar com vocês para que vocês saibam que existe essa possibilidade, para que também possa facilitar a vida de vocês, uma vez que, tendo a jurisprudência certa e tendo conhecimento de casos análogos, a gente consegue desenvolver melhor o nosso trabalho. E isso vai ao encontro, né, do que é o intuito desse curso, que seria aumentar a taxa de concessão e aumentar as chances de concessão de uma liberdade. Mas também adianto, né, que como a gente já conversou sobre outros casos, o curso vai ter outras aulas que vão além dessa questão da liberdade. E essa pesquisa de jurisprudência ela tem muito a auxiliar no alcance de qualquer concessão e resultado positivo tratando de qualquer tese, não somente da liberdade. Tá? Então, nesse primeiro momento, eu vou abrir aqui o site do STJ, né, compartilhar a tela com vocês. E vai ser dividido por partes ali, de acordo com as abas, até que eu já abri ali. Primeiramente, a gente vai falar aqui do site do STJ, né? Vou falar para vocês uma coisa que, por muito tempo, eu também não tinha esse conhecimento e até não utilizava isso em minhas pesquisas, mas tem me ajudado, que são esses operadores aqui, que muitas vezes a gente só pesquisa de acordo com as palavras-chave, termos, e às vezes não coloca isso, né, que são coisas importantes. Então, aqui no E, por exemplo, a gente consegue juntar, né, todas as palavras que a gente colocar ali, elas necessariamente vão estar no julgado. Isso é uma coisa bem importante para que não venham jurisprudências que não constem as palavras que a gente quer. É um termo muito importante, depois eu vou explicar para vocês, é muito importante delimitar quais são as palavras-chave relacionadas e fazer com que elas estejam presentes na pesquisa, né? Principalmente a parte do concedo à ordem. Por quê? Claro, vai depender da nomenclatura de que cada ministro usa. Por exemplo, na quinta turma, o ministro João Batista Moreira fala muito em deferimento de ordem, deferimento da substituição da prisão. Então, a depender da nomenclatura utilizada, é necessário que se mude também como vai ser feita a pesquisa, né? É da mesma forma que também é necessário que se mude um pouco da pesquisa quando a gente vai pesquisar, procurar uma liminar deferida, né, que não vai ser a mesma nomenclatura, mas facilita, né? Facilita pelo agrupamento de palavras, vai puxar, vai ter uma chance maior de puxar um deferimento ou uma concessão de ordem. Aqui no ou, né, seria um ou outro termo, não necessariamente os dois, e outro que é muito importante e pouco utilizado também é esse prox, né, que seria fazer com que as palavras estejam perto uma da outra. Então, nada adianta, por exemplo, um acórdão que tem busca pessoal lá no começo, ou busca e pessoal em outro lugar. É importante que as palavras estejam agrupadas para que tenha sentido assim na lógica, né? Para que se ache uma jurisprudência que realmente trate sobre o tema e não que tenha palavras perdidas dentro das quais a gente vai pesquisar aqui. E mesmo assim, como a gente vai clicar aqui agora para buscar, ainda acontece muito de se pesquisar certos termos e acabar vindo uma concessão parcial da ordem, uma concessão em outro sentido, em menor extensão, ou deferimento em menor extensão de uma liminar, né? Só que ainda, de fato, pesquisando as palavras-chave certas, utilizando principalmente essa terminologia do concedo à ordem, se acha muita jurisprudência defensiva no site do STJ, né? E passando mais adiante, claro, como eu mencionei antes, é possível que venha uma concessão da ordem de ofício para reduzir uma pena, e não como a gente pesquisou. Mas a chance de se ter um julgado dentro do que se busca, utilizando as palavras corretas, é muito maior, né? E principalmente ali embaixo, ali na página anterior, né, aqui tem a pesquisa avançada, né? E é muito importante quando se tem uma relatoria, uma prevenção específica no habeas corpus ou um recurso especial que se coloque na jurisprudência do próprio ministro
ou que se delimite uma data, até porque a citação da jurisprudência antiga ela tem muito menos valor assim para a cognição do magistrado do que uma jurisprudência atualizada dele mesmo. A gente tem que sempre que atentar para esses pontos que são detalhes, mas que fazem total diferença na hora da conversão, na hora da influência na cognição do magistrado, do desembargador ou até mesmo do ministro. Tá? O site do Supremo Tribunal Federal, de uma forma bem breve, é muito parecido, né? A gente tem aqui do lado a pesquisa avançada que vai encobrir as palavras-chave. A gente pode escolher entre decisões monocráticas, acórdãos, prolatados, as datas também, e as palavras aqui no mesmo sentido que a gente deve utilizar para que se facilite as perguntas, né? Que a palavra não também, uma palavra que não deve aparecer, também é importante para que a gente evite, por exemplo, uma denegação de ordem ou algo nesse sentido, tá? Passando mais adiante de um outro ponto que a gente sempre conversa aqui no escritório é até mesmo a utilização do conjunto. Muitas das jurisprudências que a gente utiliza, que a gente tem no nosso banco de dados aqui do escritório e que a gente tem guardadas aqui para caso a gente precise, ou que a gente estuda para que tenha conhecimento quando o caso surgir, vem de fato da atualização constante de estar buscando, de estar entrando no site. Não custa muito tirar um tempo, separar um tempo para que se possa atualizar. E hoje na internet a gente tem uma propagação enorme de jurisprudência defensiva, né? Eu e o Gaspar, a gente sempre conversa assumindo casos para atuação em tribunais superiores e também para muitas proposições de revisões criminais, que às vezes uma simples pesquisa no Conjuro uma vez por dia ou uma simples pesquisa sobre aquele tema específico resolveria o problema, não teria transitado em julgado, teria sido suscitada a tese certa, porque hoje de fato é muito fácil mesmo o acesso à informação e a gente tem que utilizar de todos os meios possíveis, principalmente os gratuitos, já que está à nossa disposição, né? É muito bom ter isso à disposição, então a gente tem que utilizar de fato, porque o conhecimento aumenta a nossa taxa de conversão, né? E a utilização, o conhecimento da jurisprudência certa nos auxilia bastante. Que eu fiz um teste só jogando o termo busca pessoal, sem delimitar fundada suspeita, sem delimitar qual seria a causa da busca pessoal, qual seria o órgão que a gente está procurando, só colocando o tema por cima, a gente já consegue localizar, por exemplo, o dia 14/10. Estou gravando essa aula no dia 17, então ela é de 3 dias atrás. E aqui já tem um apontamento ao final do número do habeas corpus. Número do habeas corpus, aqui explicando como teria sido o caso concreto, que foi uma liminar para suspensão da execução da pena por tráfico devido a uma revista ilegal, que é um tema que a gente conversou numa aula falando sobre um caso concreto também do habeas corpus no STJ, falando sobre busca pessoal. Então, um tema muito atual e diversos temas a gente vai acabar encontrando aqui no Conjuro. É uma ferramenta que é necessário, de fato, o uso. É uma das formas que a gente utiliza aqui para a pesquisa de jurisprudência, né? E, além disso, ah, antes que a gente vá para a última parte, que vai ser tratada uma ferramenta paga que a gente tem utilizado, que tem auxiliado muito, né? Como eu falei no início da aula, uma coisa que a gente costuma fazer muito no escritório, que é um ponto extremamente importante dessa aula, se não o mais importante, na minha opinião, e sei que o Gasparino e o Manon também concordam comigo quanto a isso, é a utilização, entrar nas jurisprudências defensivas e estudá-las a ponto de entender quais foram os pontos que levaram aquele julgado a se diferenciar dos demais e, portanto, conseguir a concessão de ordem, né? Então, muito do que eu aprendi desde que eu entrei no escritório, muito do que o Gaspar também aprendeu, foi estudando os casos que deram certo. Estudar os casos que deram certo nos auxilia e aumenta a nossa chance de conversão. Se algum é denegado e algum é concedido, muito embora exista uma diferença fática que pode influenciar no julgamento do magistrado, também existem alguns pontos da petição que influenciam na cognição dele e o fazem decidir de tal forma ou de outra forma. E a gente tem que sempre estar atento a isso para que a gente possa gastar um pouco do nosso tempo para melhorar a chance do nosso cliente. E isso como, né? Como fazer isso? Vem aqui, clicar no Ctrl C, abrir o site do STJ, nosso sistema. Esse sistema do STJ, para quem tem acesso, imagino que a maioria de vocês que estejam assistindo tenham acesso ao CPE, né, que é o sistema
do STJ, mas também esses processos que são públicos, com exceção, obviamente, dos casos que têm segredo de justiça, eles podem ser abertos mesmo sem certificado digital ou sem login, né? No próprio site do STJ, o painel do advogado, a gente consegue acessar esses processos, né? Mais uma, a gente vem aqui e clica, né? Então, a gente pode entender quais foram os fatores que levaram, nesse caso concreto, a ministra Laurita a deferir a liminar. E também ele estudar aqui a inicial, né? Desse caso concreto e entender como foi delimitado esse pedido de liminar. E isso não vale somente com esse caso, mas com muitos outros casos, principalmente com casos inovadores, assim, que a gente pega no escritório e às vezes não sabe, nunca teve contato com determinada matéria específica. Foi o que aconteceu no escritório em alguns casos de crimes ambientais, que a gente conseguiu bons resultados, mas foi por meio de muita pesquisa de precedentes e entender quais fatores foram elencados e fizeram com que aquele recurso ordinário habeas corpus, como foi o nosso caso, tivesse provimento, né? Então, é um ponto que antes que eu passe, né, que eu adentre ali naquela questão da ferramenta paga bem brevemente, eu quero deixar claro que esse é um dos pontos principais. Assim, nada adianta pesquisa de jurisprudência se não pudermos extrair de melhor o que há naquela petição e o que foi juntado. E como a ministra decidiu, isso vale também para tribunais, como o desembargador tem decidido, para que a gente possa modular ali numa verdadeira teoria dos jogos, como eu falo com o Gaspar, e o Gaspar também usa essa nomenclatura, uma verdadeira teoria dos jogos, e a gente possa utilizar as próprias razões de decidir do magistrado num caso concreto para que ele decida da mesma maneira outro caso e aumente, portanto, a nossa chance de concessão, não só da liberdade, como da ordem, em qualquer que seja a sua extensão. Então, passando mais adiante aqui, e agora só compartilhando mesmo essa ferramenta que a gente tem utilizado, o Síntese Criminal, que muitos de vocês conhecem e devem acompanhar no Instagram também. Essa é a plataforma de membro, né, depois de fazer o login. Então, ele é bem delimitado, né? Os entendimentos gerais, liminares deferidas, o artigo 33 ali sobre o tráfico, alguns precedentes sobre associação, homicídio, tudo muito destrinchado, de uma maneira que auxilia muito quem de vocês tem acesso a essa ferramenta vai poder confirmar o que eu estou falando, né, que eu estou dizendo. E para finalizar, de fato, essa aula sobre jurisprudência, sobre como pesquisar a jurisprudência e principalmente como analisar a jurisprudência, a gente deixa essa dica do síntese criminal, e por meio dessa plataforma, que eu vou até mostrar para vocês aqui como é que funciona, a gente tem conseguido otimizar muito o nosso tempo, né? Para que a gente não fique rolando ali para baixo, procurando os julgados, né? A gente pode ir direto ao assunto que a gente precisa, né? Por um exemplo aqui, vamos de busca pessoal, um tema que a gente tem falado bastante. Nesse caso, separado por ministro, de acordo com as datas aqui um pouco mais antigas, mas eles criaram outras pastas também mais atuais, por isso que eu vou colocar aqui para vocês verem. Até fizemos pesquisas recentemente para propor uma revisão criminal e auxiliou muito, né? E aqui nesse novo acervo, até você pode ver que mudou um pouco a foto. Tem julgados muito recentes, até de setembro desse ano, enfim. Então, finalizando aqui o compartilhamento, eu queria agradecer a atenção de vocês. Nos vemos numa próxima aula. A gente vai tratar ainda sobre a análise de cada caso concreto. E aí a gente vai destrinchar um pouco mais de jurisprudência, a forma com a qual a gente tem abordado aqui no escritório, a construção das teses e também como a gente tem extraído de melhor o que a gente vê nas concessões para que a gente consiga aumentar essa taxa de conversão, que, repito, é o intuito desse curso. Beleza, pessoal? Um abração e até a próxima aula.